Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim do mercado de soja. A soja que vinha se sustentando, se segurando acima dos 15 dólares por bushel, desde a semana passada embarcou no movimento de queda e hoje rompeu esse patamar dos 15 dólares lá na Bolsa de Chicago, perdeu aí esse patamar e as quedas foram até acentuadas lá na Bolsa de Chicago hoje, com perdas aí que variaram de 28 a mais de 30 pontos nos principais vencimentos. O que será que aconteceu? O que será que fez o mercado inverter essa tendência de manutenção acima dos 15 dólares por bushel? Vamos perguntar para quem entende, para quem acompanha o mercado no dia a dia. Eduardo Vanin, direto lá da Agrinvest, direto lá de Curitiba, no Paraná. Seja bem-vindo, meu amigo. O que aconteceu com a soja hoje, Eduardo? Aliás, ela já vem apanhando aí nas últimas sessões, mas hoje, hoje foi uma coça, né? Alexander, boa tarde. Hoje ela ficou vermelha. Tanto apanhar. É verdade. O que aconteceu, Eduardo? Tem motivo? Bom, vamos um pouco atrás. As notícias que vinham puxando a soja, elas acabaram que meio que se esgotaram. O que foi? Nós tínhamos um atraso aqui no Brasil que ainda permanece. A China comprou um pouco aí nos Estados Unidos, mesmo fora de janela, e a soja americana sendo mais cara do que a brasileira, foi embarque aí em fevereiro, março. Isso acabou dando sustentação para Chicago para continuar subindo. Aí nós temos a Argentina, a questão da geada, Bolsa de Cereais semana passada falou e realmente estragou, diminuiu a produção, mais uma vez, 33 milhões e 500. Aí deu uma esgotada nas notícias positivas. E aí o CFTC, que faz o levantamento das posições dos fundos e dos outros participantes do mercado também, voltou. E aí mostra uma posição da soja e do farelo bem grande, da soja, 175 mil contratos comprados, é recorde para esse momento. E no caso do farelo, 141 mil, novo recorde. Aí o mercado pomba, o que tem que acontecer? O que tem de novidade que poderia manter essa posição comprada ou até continuar crescendo? Não tem muita coisa agora. Poderia ter, e de repente vai ter lá na frente quando o produtor americano for plantar. Mas agora deu uma esgotada nas notícias positivas. E aí nós temos o dólar forte, o Fed, né, o Banco Central Americano subindo juros, uma China que não está tão exuberante assim quanto se achava que estaria nessa nova recuperação. Então você soma esse final de mês, então você soma essa coisa toda e aí nós temos esse movimento de queda. Só que o mercado foi surpreendido por uma notícia hoje, Eduardo, que acabou estimulando esse movimento de baixa. Que notícia é essa? Bom, o que acelerou a queda, quem acompanhou o mercado, estava aí a soja caindo seus 10 centavos, beleza, acompanhando o milho, acompanhando o trigo também, e daí de repente acelerou a queda e aí foi para os 30 centavos de baixa. O motivo é que rumores, e bastante comentado hoje, de que a China teria cancelado, isso já desde ontem, que a China teria feito washout de soja que ela comprou lá na Argentina, uma das estatais chinesas, que tem esmagamento lá também, uma indústria, teria comprado lá na Argentina e vendido para a gestora das reservas chinesa também. Quer dizer, negócios entre duas estatais chinesas. E ela teria feito o washout, quer dizer, na prática, não vai embarcar essa soja da Argentina, e teria reposto com soja do Brasil. Faz sentido? Faz sentido. Porque vale muito mais a pena esmagar essa soja na Argentina nesse momento, porque lá não tem soja. Lembrando que o produtor argentino liquidou quase todos os seus estoques nas duas rodadas de soy dólar, lá em setembro e dezembro. Portanto, tem pouca soja agora. Tem essa quebra, o produtor argentino, durante o ano todo, ele vai segurar bastante. E aí, reverte essa soja para esmagar dentro da Argentina mesmo e embarca do Brasil para levar para a China. Então, faz sentido esse rumor. Muita soja, Eduardo? 1 milhão de toneladas é o que falaram. Agora, o importante é, o que gerou, que sensação gerou? Primeiro,
A Argentina vai ter mais soja, portanto vai ter mais farelo para exportar, que é o que está faltando agora. Só para vocês terem uma ideia, a Argentina em janeiro já vem caindo o esmagamento todo mês, e agora em janeiro esmagou 1.900.000 toneladas. É uma queda em relação a janeiro do ano passado, que já foi fraco, de mais ou menos 20%. E uma queda em relação a 2021 de 40%. E a tendência vai ser essa. A Argentina esmagando bem menos do que o normal, porque não tem soja. E agora, com esse washout, pode ter outros washouts, se faz sentido para essa empresa, faz sentido para outras também, que inclusive esmagam na Argentina, esmagam também na China, a ABCD. Então gera essa sensação de que a Argentina poderia ter mais soja, e por isso mais farelo na exportação, e uma outra sensação seria assim, mas peraí, a China não vai embarcar essa soja agora, então não precisa de tanta soja. E também poderia até sair negócio dos Estados Unidos. Porque também tem essa disparidade de preço. Estados Unidos mais caro, Brasil mais barato. Então lá também poderia ter cancelamentos de soja nos Estados Unidos, washout, e embarcar essa soja aqui do Brasil. Já vimos isso? Já. Todo ano a gente vê isso. Ano passado, por exemplo, onde uma trading americana que esmaga nos Estados Unidos e também na China, reverteu soja para o seu esmagamento lá nos Estados Unidos e embarcou do Brasil para a China. É normal, a gente vê isso aí todo ano. Mas era o que o mercado precisava para dar conta desses recordes de contratos comprados que tinha, então. Aí você junta isso, os fundos muito comprados, aí a coisa vem mais forte. Então agora, realmente a soja tem uma queda forte, rompeu aí alguns suportes. No caso da soja, a média móvel de 50 dias, o contrato maio, aí acelerou também. O indicador técnico acabou confirmando a queda. Agora, o que isso significa na prática em termos de precificação? Entramos num canal de baixa ou ainda tem fatores que podem sustentar a soja em patamares mais altos, Eduardo? Olha, eu penso assim, o mercado deu um sinal errado, porque onde tem soja não é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos já vendeu bastante soja, e o que tem lá é para o esmagamento americano. E o esmagamento americano, as crushers lá, as esmagadoras, precisam tirar essa soja do produtor. Chicago, nesse momento, tem que refletir essa realidade americana que é de caminhando para um aperto. O que tem que fazer o trabalho aqui no Brasil, porque o Brasil é o único que tem soja nesse momento, é o prêmio, que é o que vinha acontecendo. Chicago firme e o prêmio caindo. Agora nós temos Chicago caindo e o prêmio aqui sobe um tiquinho. Hoje subiu 2 centavinhos, apesar de toda a queda lá em Chicago de 30 e tanto. Nós vemos também que compensou pouquinho, porque aqui tem bastante soja. Mas, na minha visão, o mercado deu uma informação errada aí para o produtor. O produtor americano ainda precisa vender soja. E o produtor brasileiro precisa vender soja também. E aí acabou, e a coisa toda travou. Então, na minha opinião, não é Chicago que tem que cair, é o prêmio. Mas então essa digamos, não vou dizer tendência então, essa queda da soja em Chicago, ela pode ser revertida? Eu acho que sim. Claro, aí tem que surgir motivos novos, mas o fundamento os Estados Unidos caminha para um aperto, vendeu muita soja, a não ser, claro, que tenha esses washouts em grande volume, aí diminui. Mas não tendo, vai continuar apertado e continua vendendo. Se a gente olhar as últimas semanas, os Estados Unidos está vendendo menos, só que ainda está vendendo. Por quê? Porque o Brasil está muito atrasado. Quem quiser comprar soja para março, por exemplo, sendo China ou qualquer outro, não tem no Brasil. Não é que não tem soja, é que não tem logística para isso. Por exemplo, o que está saindo agora já é para abril. As tradings aí no Mato Grosso, Goiás, estão comprando soja, só que já é para abril. Produtor, você quer vender? Quero. Então eu te compro para retirada abril. Soja que vai ser retirada abril para embarque em maio. Então o Brasil já não tem mais como atender rapidamente, muita oferta, né, de elevação, que a gente chama. Quer dizer, nós não temos espaço no porto para estar vendendo soja agora de curto prazo. Quem quiser comprar soja, sendo chinês ou não, tem que recorrer nos Estados Unidos, que lá tem e está batendo lata. Está ocioso por causa do programa de milho menor.
Pois é. Agora, Eduardo, essa questão da China, né, que você citou aí como um dos pontos que ajudou a enfraquecer o mercado, que a China não voltou tão voraz aí nas compras. Por que, Eduardo? A China está satisfeita, está suficientemente atendida até o momento, ou é uma estratégia mesmo para ver se força o preço para baixo? Olha, o ponto é o seguinte, o chinês, ele tem duas formas de administrar essa cadeia. Uma é tentando jogar para baixo a soja, mas para isso ele precisa algo que não está na mão dele. Ele tem que esperar o produtor brasileiro vender. E se o produtor brasileiro não vender até o momento que ele precisa comprar, então fica complicado. Aí os prêmios que agora estão caindo poderiam até começar a subir, mesmo com uma safra desse tamanho. Portanto, o que hoje está na mão do chinês é o seguinte, é a oferta de farelo do mercado chinês. E essa oferta de farelo, eles têm que dosar muito bem a questão do esmagamento, porque a gente tem acompanhado o mercado chinês, ele mudou de dinâmica. A questão do consumo de rações está muito volátil, e ela está muito ligada à margem do suinocultor, que está também bastante volátil. Horas está muito bem, dura um pouquinho essa alegria, e aí já vem para o lado negativo, daí entra o gestor das reservas, tendo que comprar carne suína. Quer dizer, o mercado chinês ele está num momento em que o consumo não aumenta e a produção tem capacidade de aumentar mais. E a qualquer aumento a mais, o preço cai e a margem negativa vem. Existe alguma possibilidade da China mudar a estratégia de compra ou buscar alternativas de esmagamento por lá? Estou falando, por exemplo, do trigo russo, que hoje está teoricamente barato. Faz sentido eles adquirirem esse trigo ao invés de mais soja? No caso, o trigo ele entraria para substituir o milho, porque é energia. O trigo ele tem uma proteína? Tem, mas é baixa. Ele reduziria o consumo de farelo? Sim, um pouquinho, mas sim. Isso aconteceu em 2021. Pois é. Uhum. Mas foi porque o milho na China estava muito caro e o trigo estava barato. Não é o caso agora. O trigo lá está caro, o milho também está caro. O trigo de fora, por exemplo, da Austrália, cevada ração, trigo ração, está entrando? Está entrando. Pode substituir o milho? Pode. Mas isso ainda não está acontecendo. Igual 2021, não. O ponto é realmente esse... o X da questão é esse mercado que está oscilando demais quando se fala de consumo de rações na China. E o impacto no Brasil? Você falou de uma recuperação pequena, tímida dos prêmios, diante de uma queda de 30 pontos aí, lá em Chicago. Mas um dólar que hoje voltou a subir um pouquinho também. Como é que ficou essa equação aqui no Brasil? Mudou muito o preço? Mudou, para pior. Né? R$170 no porto, é a paridade de exportação. Tem gente que paga um pouco mais, um pouco menos? Tem. Mas essa é a paridade, 170, 171. Por exemplo, Mato Grosso, isso vai dar uma paridade de exportação de R$140, 141. Se você lembrar, um mês atrás era 160, para embarque em março. Portanto, nós temos uma queda aí, no geral, de R$20. Diferença grande aí, né? Sim, naquele momento nós tínhamos um prêmio firme, positivo em 40 centavos por bushel, não tínhamos um frete tão caro, era um momento realmente bom de vender. As indústrias estavam comprando, e agora as indústrias no Brasil já cobertas aí, final de março algumas e outras já final de abril, já indo para o maio. Quem não vendeu vai amargar preços mais baixos agora, Eduardo? Bom, não preciso nem dizer, né? Tá aí. A conclusão, né, é que o mercado agora afunilou, né? Afunilou, é questão logística, como eu sempre falei, é o fator complicador esse ano, sem dúvida nenhuma. E só para piorar a situação, nós temos muita chuva nos portos. Paranaguá hoje está chovendo demais. Estamos aqui perto. E Santos tem mais chuva, e aí o tempo de espera vai aumentando, e é uma questão de custo. Acaba aumentando bastante o custo. Você ter lá um navio, se você coloca o navio hoje, ele vai começar a embarcar daqui 30 dias, dependendo do terminal. E isso tudo é custo. Portanto, o prêmio ele acaba sentindo essa pressão.
Custo, Sem falar na falta de armazenagem. No frete aumentando. Estão falando que lá em Rondônia tem trading lá usando caminhão para armazenar soja. É? Sim. Que história. E em Porto Velho, fila aí, eu não sei como é que tá agora, mas início da semana, 2.000 caminhões para descarregar. Tempo de espera de caminhão, 36 horas. É o resultado de ter muito grão e uma logística que ainda depende muito de caminhão. Então temos essas dificuldades. E é só você pensar. Um caminhão que fica lá tanto tempo assim é um caminhão a menos que poderia estar vazio voltando. E daí já perdeu R$20. E ainda tem esse acréscimo no frete aí, né? A margem do produtor vai ficando mais apertada, né? Vai ficando mais apertada. Mas o produtor tem que lembrar o seguinte, que ele também está colhendo mais do que o esperado. Né? Produtividade acaba... O que é muito bom, né? Sem dúvida nenhuma. Acaba, né, ajudando aí a esses contrapontos aí. Exatamente. Mas é isso. Eu acredito que Chicago, por esse motivo aí que foi hoje, esse washout da China, não é um motivo que vai mudar, né, a cara do jogo. A Argentina vai continuar sem soja, exportação de farelo na Argentina vai continuar menor do que o normal, vai ter uma falta de farelo ao longo do ano, e os Estados Unidos vendeu muita soja, e em algum momento vai fazer falta. Muito bem. Vamos acompanhar o mercado daqui para frente, então. Eduardo Vanin, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela participação. Volte sempre. Beleza, grande abraço a todos, boa semana. Valeu, Eduardo. Até. Até mais. Tá aí Eduardo Vanin, Agriinvest, aqui com a gente, analisando o mercado. A falta de novidade começou lá atrás, né, com o mercado sem muito o que repercutir. Aos pouquinhos ele foi baixando, a gente viu ele se aproximando dos $15 por bushel. Hoje, a questão da chegada da safra no Brasil, da China demandando um pouco, fez esse mercado romper os $15 por bushel, mas acelerou na hora que chegou a notícia, pelo menos as especulações, de que haveria tido um washout na Argentina de algo em torno aí de 1 milhão de toneladas. O que o mercado entendeu? Entendeu que a Argentina teria mais 1 milhão de soja aí para esmagamento, ou seja, ocuparia um espaço aí no mercado do farelo, e a China, ao abrir mão dessa soja sendo embarcada imediatamente, estaria dando o sinal de que não precisaria desse produto imediato e, portanto, daria para comprar, por exemplo, do Brasil, mesmo que a entrega se prorrogasse, se alongasse mais um pouquinho. Então, o mercado entendeu isso e fez esse movimento de realização mesmo. O Eduardo falou para a gente que a soja tem 175 mil contratos comprados e o farelo com 141 mil contratos comprados, patamar recorde aí, no caso, para o farelo. Então, os operadores aproveitaram para se desfazer aí desses contratos nesse movimento de hoje, ou parte desses contratos nesse movimento de hoje. Muito bem, vamos ver como encerraram os preços lá na Bolsa de Chicago então. Você acompanha comigo na tela. A março fechou a $14,90 por bushel, 27 pontos mais 75 de queda. Para maio, $14,79 por bushel, 33 pontos mais 75 de baixa. Julho, 14,69, perdeu 32 pontos. E o agosto, $14,37 por bushel, 32 pontos mais 25 de queda. São os números da soja. Vamos ver o milho. Milho acompanhou também esse mercado negativo. Para março, $6,29 por bushel, 13,25 de queda. Para maio, 6,30, 13,25 também de baixa. Julho, $6,22 por bushel, 11,5 de queda. E o setembro, $5,82 por bushel, 7,5 pontos de baixa. E para finalizar, a gente tem o trigo, que também encerrou no vermelho, quedas menores de 4 pontos em média nos principais vencimentos. Março fechou a 6,91, maio $7,05, julho $7,13 por bushel e setembro $7,24 por bushel. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua audiência e a sua participação. Continue com a gente.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.